Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui estamos mais uma vez, no intuito de trazer um pouquinho mais de doutrina espírita, sobre um tema que a gente espera seja bastante rico em informações, por ser um tema delicado, um tema hoje que mexe com a sensibilidade das pessoas, das famílias. Quem hoje não tem na família um caso de autismo, ou que conhece alguém que está nessa luta, passando por essa experiência, nessa existência, vivendo a situação do autismo, ou sendo um familiar, uma mãe que está à frente. Conheço alguns casos que me enchem de orgulho, porque são amigas lutadoras e guerreiras. Tenho uma companheira, mãe de 2 filhos autistas, e que eu acompanho diretamente a sua luta, a sua batalha pelo direito, pela igualdade, pelo tratamento, pelo conhecimento, e principalmente o que observo nela é o combate à ignorância. Ignorância que gera o preconceito, que gera as dificuldades que a gente vê em nossa sociedade. E hoje a gente vai trazer esse tema para o nosso estudo do nosso canal Espiritismo Sem Tabu. Espero que seja rico e que traga para todos nós bastante em informações e em reflexões. Por isso nós colocamos esse subtítulo, título Autismo, e com o subtítulo Um Olhar com Amor. Porque nós não estamos aqui simplesmente para trazer a informação da doutrina espírita, nem tampouco a informação científica, mas principalmente trazendo para nós, para a sociedade, a necessidade das reflexões em cima de todos esses temas que a gente fala aqui no canal. Porque eles são necessários. É necessário que a gente reflita sobre tudo que a gente fala aqui no canal. E hoje estaremos abordando este tema, o tema do autismo. Faço esse estudo em homenagem a pessoas que estão nessa batalha, que são lutadoras, principalmente as mães, que são lutadoras. Em especial para uma amiga que não esconde, a Juliana, lá do sul do país, que tem 2 filhos autistas e que não esconde todas as batalhas e as lutas de uma mãe que está ali, firme ao lado desses 2 companheiros que são seus filhos, que foram dadas a elas por Deus nessa missão, nessa tarefa, nessa experiência de vida atual. Então vamos lá conversar bastante sobre esse tema hoje. O autismo. O que é o autismo? O autismo, na visão científica, é um transtorno cujos sintomas são os mais variados, podendo, e dependendo do seu grau, inferir em dificuldades de desenvolvimento das capacidades físicas, sociais e linguísticas. A visão, a audição, sensação de dor, equilíbrio, olfato, gustação e sustentação do corpo podem ser afetadas. A fala pode sofrer atraso, bem como eles podem ter uma percepção diferente dos objetos, pessoas e situações. Nós que convivemos de alguma forma, ou já tivemos a oportunidade de conviver com alguém que passa por esse transtorno do autismo, percebe que a sensação que a gente tem é que vive num mundo paralelo. A sensação que a gente tem é que essas pessoas vivem num mundo à parte. E não deixa de ser real dentro de tudo que nós iremos conversar agora. Não é uma doença simplesmente. É uma experiência diferente daquela que a sociedade, que nós, ditos normais, vivemos. Apenas tem uma percepção diferente de tudo aquilo que está ao nosso redor. O TEA, que é o transtorno de espectro do autismo, afeta o comportamento do indivíduo, e os primeiros sinais podem ser notados em bebês de poucos meses. No geral, uma criança do espectro autista apresenta os seguintes sintomas. Antes de falarmos dos sintomas, a gente precisa alertar que não é fácil essa percepção, não é fácil essa capacidade de observação. Parece algo simplório, mas não é, apesar do dito ali. Dificuldades para interagir socialmente, como manter o contato visual, expressão facial, gestos, expressar as próprias emoções e fazer amigos. São detalhes bem difíceis de você conseguir perceber nos primeiros meses de vida de um bebê.
Dificuldade na comunicação, optando pelo uso repetitivo da linguagem e bloqueios para começar a manter um diálogo. Ou seja, elas vivem a dificuldade da comunicação, da expressão através da linguagem e começam a ter bloqueios para essa questão do diálogo. Alterações comportamentais como manias, apego excessivo a rotinas, ações repetitivas, interesse intenso em coisas específicas, dificuldade de imaginação e sensibilidade sensorial, hiper ou hipo, ou menos, ou para mais, né? Ou estão com as suas sensibilidades muito afloradas ou pouco afloradas. Ou seja, o autista tem dificuldade na expressão, em se expressar, em se apresentar a uma sociedade. Além da dificuldade da linguagem, ela tem o apego excessivo a determinadas rotinas. Por que esse apego? Porque aquela rotina lhe traz satisfação. Aquela rotina não lhe assusta, não lhe causa dificuldades. Então, para que mudar? Né? E por isso, as ações repetitivas, porque ela se sente numa zona de segurança, né? Interesse em coisas específicas, dificuldade de imaginação, sensibilidade sensorial. Ou seja, coisas que lhe deixem num momento e numa situação cômoda, onde ele se sinta mais seguro. Por isso ele permanece, mantém a rotina, né? Mantém ações repetitivas e naquelas coisas específicas, porque é o ambiente onde ele se sente seguro. As causas do transtorno de espectro autista não são totalmente conhecidas. Hoje a ciência não tem total e amplo conhecimento da área. E a pesquisa científica sempre concentrou esforços no estudo da predisposição genética, analisando mutações espontâneas que podem ocorrer no desenvolvimento do feto e a herança genética passada de pais para os filhos. Essa é a primeira percepção que a ciência buscou da questão do autismo, né? É que eram questões genéticas. Eram questões que eram transmitidas geneticamente dos pais para os filhos. Essa era a primeira percepção que a ciência teve e concentrou nessa percepção todos os seus focos de estudos inicialmente. No entanto, hoje já há evidências de que as causas hereditárias explicariam apenas metade do risco de uma criança desenvolver o autismo. Ou seja, hoje apenas através dos novos estudos, novas capacidades, novas ferramentas, novos equipamentos, novos conhecimentos e metodologias de estudos, já concluem que apenas metade dos casos de autismo podem ter relações com a questão da hereditariedade, podendo ser outros 50% de outros motivos que iremos conversar. Fatores ambientais que impactam o feto, como estresse, infecções, exposição a substâncias tóxicas, complicações durante a gravidez e desequilíbrios metabólicos, teriam o mesmo peso na possibilidade de aparecimento do distúrbio do autismo. Ou seja, fatores externos que influenciam na mãe durante a gestação poderiam também ter impacto na questão do autismo. Ou seja, o estresse, né, dificuldades que toda pessoa passa, nós não, durante a gestação, seria ótimo que não, mas estamos sim expostos à questão do estresse, as mães estão, infecções de todas as espécies que nos acometem durante a vida normal, como durante a gestação, né? Exposição a substâncias tóxicas, vivemos nas grandes cidades, nos alimentamos com substâncias tóxicas, respiramos substâncias tóxicas, ou seja, vivemos num universo tóxico, que também pode estar influenciando nas estatísticas do autismo. Complicações durante a gravidez e desequilíbrios metabólicos. Problemas que aconteçam durante a gestação, que é questões normais no corpo físico que podem acontecer, né, que mexem no metabolismo da mãe e que podem estar aumentando ou propiciando a questão do autismo. É interessante porque algumas pesquisas realizadas em países da Europa descobriram que fatores externos, como esses que a gente falou, da exposição a substâncias tóxicas, o estresse, diminuem o número do autismo nas regiões de interior dos países. Aquela onde a vida é mais tranquila,
onde as mães sofrem menos o impacto da violência urbana, da agitação urbana, da exposição a agentes tóxicos, onde se alimentam muitas vezes de produtos orgânicos com melhor qualidade. Mas isso também não é algo definido, mas é algo que a ciência vem observando no estudo do autismo. Marcos históricos, né? Como quase tudo, o autismo sofre muito do preconceito, das limitações da sociedade. E para isso a gente tem alguns marcos históricos que vêm fazendo com que a sociedade evolua, não só no tratamento, como na igualdade, no respeito, na evolução moral da sociedade com relação ao autismo. O termo autismo foi criado em 1908 pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler para descrever a fuga da realidade para o mundo interior observado em pacientes esquizofrênicos. Ou seja, esse termo surgiu lá em 1908, quando esse psiquiatra suíço começou a perceber, na sua concepção, que pessoas fugiam do mundo real, entrando como se fosse por uma vida interior, fugindo da sua realidade, fugindo da dificuldade do mundo exterior e vivendo como se fosse uma vida interior, como se fosse algo introspectivo. Eles principalmente observaram isso nos pacientes esquizofrênicos. Em 1944, Hans Asperger escreve o artigo A Psicopatia Autista na Infância, destacando a ocorrência preferencial em meninos. Olha que interessante. A ciência começa a perceber que o autismo é muito maior nos meninos e que apresentam falta de empatia, baixa capacidade de fazer amizades, conversação unilateral, foco intenso e movimentos desordenados. As crianças são chamadas de pequenos professores devido à habilidade de discorrer sobre um tema detalhadamente. Olha que interessante. Já em 1944, um cientista começa a observar que a questão do autismo na infância começa a ser observada em sua predominância em meninos. Ou seja, os meninos tinham muito mais propensão ao autismo. É algo interessante porque, na minha observação leiga, não sou cientista, mas na minha humilde observação, eu começo a perceber que realmente a maioria dos casos de autismo que eu conheço, isso legais, oficializados pela ciência, atestados pela medicina, pela psiquiatria, pela psicologia, é em meninos. Realmente é em meninos. A gente percebe muito isso. E é interessante realmente essa observação que ele fala embaixo, dos pequenos professores, porque nos casos de autismo que a gente teve o prazer de conviver, teve a experiência, quando eu digo prazer, é viver essa experiência e poder também desenvolver o conhecimento, porque não é só o conhecimento da doença, mas a experiência de se trocar com esses irmãos é muito rica, porque trazem para nós essas observações dos pequenos professores. Conhecemos alguns casos onde fica evidente que o caso do autismo é em pessoas que são extremamente perfeccionistas. Essas pessoas são perfeccionistas. Eles não conseguem ter a flexibilidade de sair para o lado um pouquinho daquilo que foi traçado. Se você traçou uma diretriz, se você traçou uma meta, muitas vezes esses espíritos não conseguem, essas pessoas não conseguem, sair do que foi traçado. O que foi detalhado, o que foi traçado, o que foi programado, não conseguem ser mexidos. Eles seguem rigidamente tudo aquilo que foi programado. Ou seja, e por isso desenvolvem talvez essa capacidade de discorrer sobre este tema de maneira detalhada. Porque eles focam naquilo de uma maneira tão objetiva que desenvolvem uma capacidade ímpar, que poucos de nós conseguem ter, de detalhar qualquer tipo de assunto. Outros marcos históricos. Em 2014, o maior estudo já realizado sobre as causas do autismo revelou os fatores ambientais são também importantes quanto à genética para o desenvolvimento do transtorno. Aquilo que a gente falou, em 2014 apenas. É que se começa a perceber que não só a questão da genética, mas também as questões da influência ambiental têm importância enorme na questão do autismo. Isto contrariou estimatismos anteriores, A gente atribuía-se antigamente, até antes dessas pesquisas em 2014, que 80 a 90% dos riscos de desenvolvimento do autismo eram genéticos.
né, quando concluiu-se, mas né, efetivamente através dessas pesquisas, que 50% das situações podem ser por questões ambientais, como nós já tratamos lá atrás. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a 13.145 de 2015, cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que aumenta a proteção aos portadores do transtorno de espectro autista, ao definir a pessoa como deficiente, com deficiência, como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial. Quando se cria uma lei dessa, muitas vezes as pessoas falam, mas aí vai limitar por concluir que é deficiente. A busca, quando se cria uma legislação, a busca é para dar tratamento digno, igualdade de direitos, igualdade de oportunidades. E são leis como essa que deveriam, eu digo deveriam, porque a gente sabe que muitas vezes na prática, aquilo que a lei cria não é colocado em prática pelo homem, é criar oportunidades, é criar igualdade de direitos, é oportunizar educação, transporte, saúde, acompanhamento, tratamento. Isso é a intenção quando se cria uma lei. Infelizmente, em nosso país, nem sempre a legislação traz os resultados que dela se esperava. Mas quando não se traz, não é culpa da legislação. É culpa, infelizmente, do desinteresse da classe política, da classe do judiciário em fazer com que essa lei seja cumprida. A medida é baseada na Lei Estadual 16.756, de junho de 2018, que torna obrigatória a inserção do símbolo do transtorno do espectro autista. PA é esse laço com cores, com várias cores, um laço que é muito usado na campanha, como estamos agora, do Setembro Amarelo, que é usado em várias outras campanhas, né, e que se virou esse símbolo do lacinho multicor, né, criou a inserção desse símbolo na indicação de grupos preferenciais em estabelecimentos públicos e privados que dispõem de atendimento prioritário. Ou seja, hoje, quando você chega no transporte público, onde estão os símbolos do deficiente, do obeso, do portador de necessidades especiais, do idoso, você também agora vai encontrar, aqui no Rio de Janeiro, o símbolo que representa o transtorno de espectro autista. Ou seja, eles têm preferências no transporte público, preferência no atendimento nos locais, ou seja, por uma lei estadual, hoje o autista tem atendimento preferenciado. Você fala assim, mas por quê? Quem conhece sabe, criança já não tem paciência para esperar. Imagina criança autista, ficar numa fila, ou ficar em pé num transporte público agitado, né? Ou ficar dentro de um hospital esperando o seu atendimento, numa clínica, num consultório. É necessário que se tenha preferência de atendimento para que essas crianças permaneçam o mínimo de tempo possível numa fila de espera. Mas isso é sempre assim? Não. Tem crianças em graus variados de autismo que podem esperar naturalmente. Pode ser que não criem problemas, dificuldades para ela, para os pais. Mas outros graus de autismo podem sim criar dificuldades e aí sim a necessidade do atendimento preferencial. A gente trouxe, antes de começar até a falar da questão espiritual, refletir um pouquinho sobre a questão espiritual do autismo, o caso da canadense Carly Flashman, que é um caso simbólico no mundo sobre a questão do autismo. Ela nasceu em 26 de janeiro de 1995, ou seja, hoje está com aproximadamente 25 anos. Ela nasceu em Toronto, no Canadá. Ela é um marco porque tem várias coisas que surgiram da reflexão, e do atendimento, e do cuidado, e da forma com que a ciência começou a observar a questão do autismo em cima do caso Carly Flashman, que não deve ser muito diferente de vários outros casos na sociedade, mas precisou-se de um caso específico porque deu-se voz a Carly para que a gente começasse a observar o autismo de outra forma. Carly diz assim, que o autismo é a sensação de estar dentro de um corpo que você não pode controlar. Olha que frase emblemática. Qual de nós
ditos normais, não temos muitas vezes a sensação de que somos limitados, de que a gente gostaria de poder fazer muito mais do que aquilo que nos é permitido fazer. E imagina, para quem vive o transtorno do espectro autista, quando Carly traz essa frase: eu tenho a sensação de que estou em um corpo em que eu não consigo controlar. Carly Flashman tem um blog e deixou a seguinte mensagem para os pais de autistas. Ela criou o seu blog, é fácil de achar na internet, o blog dela, onde ela começou a se preocupar em trazer aos pais que vivem o transtorno do espectro autista em suas casas, com seus filhos, lições, toques, referências que servem para que facilite a sua convivência com seu filho, a sua compreensão da situação dos filhos. O que posso dizer a todos é que não desistam. Suas vozes internas encontrarão saída para tudo. A minha encontrou. Ou seja, ela buscava passar para os pais, ela busca passar por pais, a consciência de que não desistam dos seus filhos, não desistam das suas tarefas como os pais. E também para os autistas, quando ela diz, suas vozes internas vão encontrar saída. Tenha paciência, tente buscar o equilíbrio, que vocês encontrarão a saída que ela conseguiu encontrar. Apesar de ser uma luta constante que durará durante toda a sua existência, mas são vozes que vão dando a ela diretrizes na sua vida. Explicando os mistérios por trás do seu comportamento de balançar os braços violentamente, que Carly fazia isso, e de bater a cabeça nas coisas ou de querer arrancar as suas roupas. Olha que interessante, porque era uma pessoa vivendo a questão do autismo e usando o seu blog como ferramenta de orientação aos pais e à sociedade para observar esses momentos, e ao autista que vivia esses comportamentos do balançar do braço violentamente, de bater a cabeça em coisas ou de querer até arrancar as suas roupas. Olha que interessante. Carly diz, se eu não fizer isso, parece que meu corpo vai explodir. Se eu pudesse parar, eu até pararia, mas não tem como eu desligar. Eu sei o que é certo e errado, mas é como se eu estivesse travando uma luta constante contra o meu cérebro. Frases como essa, orientações como essas partindo de um autista, são extremamente importantes ao estudo da psicologia, da psiquiatria, a forma como a ciência começa a observar o autista. E também aos seus pais, aos familiares, aos professores e a nós, que lidamos com o autismo muitas vezes no nosso ambiente de trabalho. Talvez não num grau desse, mas em algum grau, onde faz com que a gente comece a observar que a pessoa quer. Essa pessoa quer controlar as suas reações, mas muitas vezes ela não consegue. E que se ela não agir dessa forma, a sensação é que de que essas reações, de sacudir o braço, de sacudir a cabeça, de expressar fisicamente, é a luta com que esse ser trava com o seu próprio corpo e suas limitações. Isso não quer dizer simplesmente um transtorno, uma doença. Quer dizer a luta desse princípio inteligente que é esse espírito contra um corpo que lhe causa limitações. Mas é importante que nessa hora a gente separe o princípio inteligente, que nós espíritas chamamos de espírito, do corpo material. Essa luta de adaptação corpo e espírito. Mas é interessante que ela fala, eu sei o que é certo e o que é errado. Ou seja, ela sabe o que ela deveria ou não fazer. Mas é uma luta onde ela trava espírito-corpo, uma luta contra o próprio cérebro. Olha o quanto é rico essas informações que a Carly passa para o desenvolvimento científico, psicológico, espiritual, a nossa visão de quem é de fora no processo do autismo. Quando Carly chegou aos terapeutas, ansiosas por avaliar aquele comportamento raro,
as primeiras coisas que ela digitou em um computador. Olha que interessante. Eu tenho autismo, mas isso não é quem sou. Gaste um tempo para me conhecer antes de me julgar. Olha a profundidade. Analisem e reflitam a profundidade. É emocionante. Eu confesso para vocês que, como alguém que é curioso e que gosta de pesquisar, fico emocionado ao perceber a grandeza de um espírito dentro de um corpo que lhe causa limitações. A grandeza de um princípio inteligente extremamente amplo que vive a dificuldade de um corpo que lhe cerceia e que lhe limita. E que isso nada tem a ver com bondade, com ruindade, com evolução ou inevolução. Eu tenho autismo, mas isso não é quem sou. Eu estou num corpo limitado pelo autismo, mas isso não sou eu, espírito carne. Aproveite, me conheça melhor antes de me julgar. Esse pedacinho deveria servir para todos nós como sociedade. Deveríamos ser todos nós que já lançamos pré-julgamentos sobre o outro, seja lá em qual área for, somos especialistas em julgar antes de dar tempo de conhecer. E aí no autismo, mais ainda, porque somos ignorantes no assunto. Num assunto onde até a ciência ainda é ignorante no assunto. E nós julgamos, limitamos, cerceamos e agimos com preconceito contra esses nossos irmãos. Trouxemos alguns nomes bastante conhecidos em nossa sociedade que, com um ponto comum, têm o autismo. O homem da linguinha, né? Albert Einstein, maior físico da história da humanidade. Bill Gates, com todo o seu conhecimento. Van Gogh, na arte. E hoje, na sociedade atual, Greta Thunberg, que está aí por aí. A Greta está aí em movimentos sociais, lutando pelo meio ambiente, lutando por causas sociais, e por que não lutando pelo autismo, pela igualdade de direitos, de oportunidades, de espaço, que tanto faltam em nossa sociedade. Percebemos nitidamente o quanto falta em nossa sociedade oportunidades para esses nossos irmãos. E principalmente porque sofrem tremendamente com preconceito. O conceito gerado em torno da ignorância, daquilo que a gente não conhece. Preconceito se combate com informação. Quase todos os temas que a gente já falou aí, quando a gente falou do aborto, falou da homossexualidade, falou de quase todos os temas dentro do nosso canal, nós vemos o quanto a ciência, o quanto o ser humano é limitado pela ignorância, pelo preconceito, pelo desconhecimento. A informação é a melhor arma para diminuir qualquer preconceito. Conhecer é a melhor arma para vencer o preconceito. E como conhecemos? Pesquisando, estudando, tirando as nossas conclusões. Não apenas se baseando no que leu ou do que ouviu, mas tirando as suas próprias conclusões. Buscando fontes que tragam a visão científica do assunto. Porque a religião não tem autoridade moral para tratar de todos os assuntos. O dia que a sociedade conseguir interagir ciência e conhecimento espiritual, teremos uma sociedade mais igualitária e menos preconceituosa. Todo pai e mãe que tem um filho autista sabe bem o que é sofrer o preconceito. Temos amigos que vivem as limitações de um determinado grau de autismo com seus filhos
como citei a companheira Juliana com seus filhos, como a companheira minha de trabalho, que sabem o quanto a nossa sociedade é cruel e preconceituosa com aquilo que não conhece. O autismo não apresenta nenhuma deficiência física e muitas vezes as outras pessoas, por desconhecer as limitações de um portador de autismo, encaram este portador como uma pessoa sem educação e sem limites. Encaram, dentro do seu desconhecimento do assunto autista, o portador do autismo como algo a ser segregado, a ser separado, a ser excluído. Muitas famílias com crianças autistas, com medo da reação das pessoas, deixam de ter uma vida social. Deixam de ser convidadas para festinhas de aniversários, passeios a cinemas, restaurantes, shoppings. Praticamente não tem mais convívio social. Conseguimos perceber o tamanho da crueldade que o preconceito gera? Porque naturalmente as crianças são preconceituosas em alguns limites. Principalmente quando elas recebem dos mais velhos a informação equivocada. A criança normalmente ela estranha algo que é fora do padrão. Mas ela não cerceia, ela não limita. Mas os pais limitam. E as crianças repetem aquilo que elas ouvem. Quando ela ouve um pai dizer assim, o filho da vizinha tal é esquisito, não é? Criança estranha. Tem algum problema com aquela criança. A criança assimila essa fala e repete no seu ambiente social comum. Vai dizer para os coleguinhas, viu? A criança tal tem alguma coisa errada com ela. Meus pais disseram é verdade. Assim funciona com preconceito racial, com preconceito de gênero, com preconceito. Quando parte de uma criança. Ela é fruto daquilo que ela recebe, que ela ouve, que ela repassa. E aí a gente começa a ver essas famílias sendo cada vez mais colocadas de lado das suas vidas sociais. Quando o momento era de inserção, era de aconchego, era de abraço, era de aproximação. E ao contrário, são colocadas de lado, afastadas da vida social, porque apresentam algo que é diferente do habitual. Um dos ambientes onde a gente só vê o preconceito ser mais evidente sobre os portadores do autismo é o meio educativo. Nossas escolas e mestres, muitos não estão preparados para lidar com o autismo. Quanto aos mestres e professores, é questão de oportunização de treinamento, de conhecimento que as escolas podem oportunizar. Agora o problema muitas vezes é da educação mesmo. Porque para evitar o gasto e o dispêndio, evitar o tal desconforto para a criança dita normal, as escolas preferem não ter em seus ambientes escolares as crianças autistas. E aí buscam formas de justificar o não recebimento ou o não acolhimento dessas crianças em seu ambiente escolar. Outra grande dificuldade é a inclusão escolar. As escolas, tanto as particulares e muito menos as públicas, não estão preparadas para receber e lidar com essas crianças. Os seus professores não estão preparados, treinados e capacitados. A direção das instituições, a pedagogia da escola não está preparada para receber essa criança especial. Quantas vezes ouvimos essa colega de trabalho que tem uma filha especial dizer para mim que estava trocando a filha de escola? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Porque a escola não se adaptava, estava preparada para receber uma criança especial.
Hoje existe uma lei que proíbe a escola em negar a matrícula a um autista ou alguém de necessidades especiais, além de cobrar uma mensalidade superior aos demais alunos. Parece abissal, parece absurdo. Mas é isso que a gente via na nossa sociedade. Crianças eram taxadas ou rotuladas por serem autistas ou especiais e as escolas cobravam preços diferenciados para esses alunos. Ou pior, negavam a matrícula. No início, antes da lei, diziam abertamente para os pais que não tinham condições de receber um filho especial. Hoje, como a lei proíbe, eles buscam outras desculpas, como dizer que não tem vaga. Não tenho vaga. Não tenho vaga para receber o seu filho em nossa escola. E aí vamos entrar um pouquinho na visão espírita. Por que nascemos autistas? Que a gente pode ampliar para qualquer outro tipo de deficiência, de necessidade especial. Por que eu nasço autista? Vamos buscar esse estudo dentro de reflexões de algumas obras que citaremos no final as nossas fontes, para que a gente possa refletir profundamente e não simplesmente tirar conclusões simplórias dentro da doutrina, né? Nós vamos ver até algumas definições que são bem simples no meio doutrinário. Nós dizemos, uma das teorias é a oportunização de desenvolvimento do amor. Um espírito que encarne uma determinada família espiritual, tendo previamente combinado ser portador da deficiência, e aí nós trataríamos agora do autismo, seja ela qual for, né, mas vamos falar do autismo, a fim de que, pura e simplesmente, ensinar aqueles que precisam aprender e praticar as leis do amor. Ou seja, um espírito encarna numa determinada família e traz consigo a questão do autismo. Ele vem na figura da oportunização para todo esse ambiente familiar, que precisa aprender a praticar a lei do amor e da igualdade, independente da qualidade física, da situação física em que se apresente aquele ser. Oportuniza o desenvolvimento do amor de todos que ali estão envolvidos. Só quem tem um filho com necessidades especiais, ou quem pode observar uma mãe que tem um filho com necessidades especiais, sabe a capacidade do desenvolvimento de amor que essa mãe é capaz de ter. Amor, doação, entrega total a esse espírito. Sabemos que, infelizmente, na história da humanidade não era assim. Se formos buscar lá no passado, as crianças ditas que nasciam especiais com deficiências físicas eram até sacrificadas. E ainda hoje, muitas vezes, quando de um relacionamento nasce uma criança especial, a bondosa figura paterna abandona o lar. E essa missão, essa dificuldade, recai totalmente sobre as costas de uma mãe. Medo da experiência reencarnatória. Muitas vezes a gente esquece que somos espíritos e participamos da nossa programação espiritual. Participamos de todo o processo reencarnatório onde moldamos os nossos planejamentos de vida na existência iniciada. Só que muitas vezes assumimos responsabilidades muito grandes, compromissos muito severos. E muitas vezes, na hora da cobra beber água, como diriam os mais velhos, temos medo de todas as tarefas que assumimos. O espírito, antes de conectar-se ao seu novo corpo físico, pode ser acometido pelo medo e desista da experiência reencarnatória. Ou seja, ele não entrou de forma efetiva no mundo físico. Quando falamos do aborto espontâneo no meio espírita, muitas vezes a gente fala que muitas gestações não seguem no aborto espontâneo por uma desistência do espírito perante as tarefas espirituais.
né, que estão ali preparados para aquele momento, mas o espírito desiste devido à tremenda carga que muitas vezes acontecerá no seu processo reencarnatório. E mediante essa pressão toda, ele desiste do seu processo. E por questões energéticas, apenas de energia, né, acaba gerando o aborto espontâneo. Isso também podendo acontecer de parte da mãe para o embrião. Ou seja, nesses casos do autismo, muitas vezes o espírito antes, ou seja, ele ainda não entrou efetivamente no mundo físico e ele quer desistir da sua tarefa. E aí fica parecendo que esse espírito não conectou-se devidamente ao seu corpo físico. É ensinado que a aliança do espírito ao corpo não é definitiva, porquanto os laços que prendem ao corpo são muito fracos durante uma gestação, podendo romper-se por vontade da individualidade espiritual, recuando diante de uma prova que escolheu. Aquilo que a gente falou do aborto espontâneo. E muitas vezes pode acontecer que mesmo a gestação chegando ao fim, aquele espírito tente não se ligar efetivamente ao seu corpo físico, apesar da gestação ter concluída, o nascimento acontecido. É como se aquele espírito vivesse um mundo paralelo. Ele não quer efetivamente se conectar àquele corpo físico, porque ele sabe, esse espírito, de todas as dificuldades que irá viver. Ele sabe de todas as experiências que vai passar na matéria e por isso, muitas vezes ele fica numa luta para que não tenha que viver essa realidade. E aí ele está preso a um corpo físico e ao mesmo tempo parece viver num mundo paralelo. Os fatores ambientes. Externamente, podem ocorrer dificuldades no momento do parto, né? Sejam eles por parte da mãe ou de fatores ambientais, o que leva também a não conectar-se de forma efetiva à sua nova realidade. Aquele espírito pode não ter se conectado efetivamente àquele corpo físico por uma questão espiritual. Mas também fatores ambientais possam ter feito com que essa conexão não tenha sido a das melhores. As dificuldades físicas podem ter gerado dificuldades nessa fusão espírito-matéria. E isso também interfira nessa vivência num mundo paralelo por parte desse espírito. Essa encarnação pode ser uma contribuição desse espírito para a ciência. Olha só que bacana. Porque a gente sempre viveu, dentro do meio espírita, uma coisa da punição e do castigo. Ou seja, se um espírito nasce com qualquer dificuldade, fora dos padrões ditos normais fisicamente, é um castigo espiritual. E já estamos vendo nas duas primeiras opções que podem ser muito mais do que isso. Pode ter algo além disso. E hoje a gente vai falar dessa contribuição com a ciência. Pode ser uma experiência iluminativa solicitada pelo próprio espírito, a fim de contribuir em favor de estudos científicos que irão beneficiar outros, ao mesmo tempo um esforço pessoal para maior crescimento sociopsicológico. Olha que legal. O espírito pode vir na vivência do autismo para contribuir para que a ciência adquira novas visões sobre o tema, como ferramenta de estudo científico, e a gente já pôde perceber nos marcos históricos o quanto a ciência evoluiu de considerar apenas como uma doença mental. E hoje já se tem tanta evolução no tratamento da questão do autismo, como também pode ser para um esforço seu, do espírito, escolher viver nessa experiência para que ele possa ter mais oportunidades de viver esse crescimento sociopsicológico. Ou seja, a dificuldade que esse corpo lhe traz para que esse espírito viva em sociedade. E a gente percebe nitidamente isso quando conhece os casos das vivências do autismo. Muitas vezes a dificuldade que esse espírito vive tem para viver em sociedade, para comungar de uma vida social normal. E isso faz parte do seu processo de aprendizado e evolução. Existe tratamento para o autismo?
Vamos lá. Do ponto de vista médico, podemos dizer que não há nenhum medicamento específico para tratar o autismo. Não existe um remédio para o autismo. Vai lá na farmácia e compra um remédio tal que é para tratar o autismo. Vai tomar esse remédio e vai curar. Os medicamentos utilizados são ministrados para controlar as agitações psicomotoras, as agitações físicas e as auto e heterogressões produzidas pelos indivíduos autistas. Muitas vezes são remédios, psicofármacos, que trazem calma e serenidade. São alguns remédios calmantes para que o autista tenha menos agitação e até cause agressões a si próprio, físicas, né, em si próprio, que muitas vezes são causados como agressão, de bater uma cabeça, de socos, de se jogar no chão. Essas medicações têm essa função, trazer o equilíbrio psicomotor. O autismo é uma doença muito complexa que requer uma abordagem multidisciplinar. Ou seja, não é mais algo simplesmente psiquiátrico. Hoje a ciência já entende que o tratamento do autismo precisa de uma abordagem de educadores, psicólogos, terapeutas ocupacionais, né? Visto que requisita atenção para as questões educacionais e de socialização. Hoje o objetivo não é afastar o autista do âmbito da sociedade. O objetivo hoje é inserir o autista na vida social. Né? Isso é um estudo da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, a AMMG. Ou seja, hoje a sociedade já não quer mais separar o autista da sociedade. O objetivo hoje é trazer ele para que ele tenha uma vida mais natural possível. Mais dentro de uma normalidade possível. E aí sim, frequentar salas de aula, junto com crianças ditas normais, participar de atividades, tudo dentro de uma normalidade. Essa é a busca hoje do tratamento. Mas para isso é necessário que toda essa área, assistência social, todos esses profissionais participem deste processo, da inserção do autista dentro de uma sociedade, que aí sim é um efetivo tratamento para ele e para nós, como sociedade. Reajustes necessários. Precisamos falar sim da lei de causa e efeito. Muitas vezes algumas coisas que acontecem na nossa vida fazem parte de um processo de reajustes, de reequilíbrios, não de pagamentos, castigos e punições. Isso não cabe numa fé racional que acredita num Deus soberanamente justo e bom. Reajustes necessários. Esqueçam a figura da punição e do castigo. Muitas vezes vivemos em experiências anteriores e utilizamos mal as nossas capacidades. Os déficits cognitivos severos, vividos pelo autista, associados às profundas alterações no interrelacionamento social e às dificuldades, caracterizam o autista, apresentando uma forma de identificação profundamente diferente, resultante do mau uso, pode ser numa existência anterior, das suas faculdades intelectuais, né? Quando errou, exatamente na dissimulação das emoções, estabelecendo relações afetivas baseadas na mentira, no fingimento, para manter suas posições sociais, poder, sedução. Pode ser? Pode. Pode ser um reajuste com a lei, onde usamos mal todos os nossos dons e capacidades, e hoje viemos numa situação de limitações físicas, psicológicas, né? Sociais, que queremos muitas vezes fazer, mas o nosso corpo não nos permite. Ali tem um espírito capaz, mas um corpo limitado pelo autismo, que nos dificulta, ou melhor, nos oportuniza, né, nos dá novamente a oportunidade de não errar. E aí podemos começar a olhar as dificuldades como oportunidades de acerto, reequilíbrios com a justiça divina. Desprovido de controle. O indivíduo autista representa alguém necessitado de muita atenção, carinho e amor. Vindo ao mundo físico uma reencarnação essencialmente expiatória, totalmente desprovido do controle de suas emoções e com prejuízo acentuado da interação social. Pode ser que nessa encarnação
num processo de resgate expiatório, a gente venha com essa limitação. E necessitamos ainda mais, nesse instante, de carinho, amor, atenção, cuidado. Né? Porque já viemos cerceados dessa capacidade, desprovido desses controles dessa emoção, talvez por uma ação equivocada em outra existência. Mas se viemos com essas limitações, nós como sociedade, como pais, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, temos que ser a ferramenta do amor, do carinho e do respeito, do socorro, do amparo, do calor, do aconchego. Não desenvolvem relacionamento eficaz com seus pares. São espíritos que vêm com dificuldades em determinadas áreas. Não conseguem manter o olhar fixo. Não conseguem demonstrar sentimentos pela expressão facial. Porque talvez tenha feito um mau uso dessa ferramenta em outra existência. E hoje vem com essa limitação. Mas qual o nosso papel nisso? Inserir, oportunizar aprendizado para esse espírito nessa situação. Redenção espiritual. Deus, isso é mais bonito de tudo na doutrina espírita. E necessita falar muito. Porque inserimos em nossa doutrina muita teoria do castigo e da punição. E não da redenção, da oportunização, do amor incondicional de Cristo. Deus, essencialmente o amor, proporciona ao indivíduo imortal, diante da eternidade, a oportunidade da redenção. Quando retornar à dimensão extrafísica, esse irmão, que hoje vem com a sua limitação física, psicossocial, vai se apresentar sem nenhum reflexo dessa experiência. E vai se encontrar em paz e feliz pela valiosa oportunidade que lhe foi dada. Isso é Deus. Isto é entendimento divino. É a certeza de que esse irmão que viveu essa limitação, de que essa família que recebeu esse irmão com essa limitação, é a certeza de que todos juntos, ao término dessa caminhada, chegarão ao caminho da redenção e da paz que tanto se busca e se deseja. E que do lado de lá, nenhuma dessa limitação mais existirá. E juntos iremos celebrar a vida, celebrar a vitória no amor, celebrar a vitória na conquista da evolução espiritual. Chega de castigo e de punição. Por favor, espíritas, tirem do nosso repertório castigo, punição. Tirem do nosso repertório umbral, zonas de sofrimento. Coloquem amor e consolo prometido. A casa espírita no processo do autismo. Conhecemos em algumas casas espíritas irmãos com algum grau de autismo, que é nítido. E aqui, na casa que frequento, o Centro Espírita Luz e Verdade, fico muito feliz de ver alguns mais evidentes, e que estão ali no processo de recepção, de atendimento. Estão tendo oportunidade de trabalho dentro da casa espírita. Porque esse é o papel da casa de Deus, seja ela qual for a religião. Se não encontrarem dentro da religião o apoio necessário, aonde encontrarão? Como Cristo agiria perante o autista? O Espiritismo dispõe de terapias valiosas, né? O passe, a água fluidificada. É importante terapia. Mas não existe terapia mais efetiva de uma conversação paciente e edificante, a compreensão, a capacidade e a oportunidade de ouvir e ser ouvido. A boa música, né? Principalmente ali o final. Se sentir aceito e confiante. Ou seja, se sentir
parte da sociedade. Isso sim é o mais difícil para o deficiente, para um portador de necessidades especiais. O que mais lhe machuca não é ter a sua dificuldade, é não se sentir parte e confiante da sociedade onde ele habita. E a gente vai terminar com um texto bastante reflexivo do apresentador Marcos Mion. O Mion tem um filho autista. E espero que todos compreendam a grandeza desse texto. Mas por que hoje o dia dele, aniversário do filho dele? Minha fonte de amor sem fim, meu Romeu. O autismo impede a criança de se relacionar ou sentir amor por outra pessoa. Sim, é verdade, dependendo do grau. Mas o autismo não define ninguém. E é passível de evolução em todos os casos. Quando o Romeu era pequeno, eu não poderia imaginar que ele se desenvolveria tanto na prática de demonstrar amor. Era algo que me deixava triste, beirando o desespero. Quantos abraços me foram negados? Quantos choros não tiveram fim com meu alento e carinho? Quantos? Mas eu nunca desisti. E ele foi entendendo o que era receber amor, demonstrar amor, e o quanto bem trazia de volta para ele esse sentimento. Só vou achar uma declaração assim dos meus outros filhos neurotípicos em datas especiais. Vídeos que eles gravaram para mim, para a TV ou algo parecido. Esse vídeo aí do Romeu foi um dia qualquer. Eu gravei esse, mas poderia ter gravado qualquer outro, pois por muitos anos nós o sufocamos com tanto amor que só o que ele tinha para oferecer de volta era aquele amor que recebia. Hoje adolescente, completando 14 anos, enfrentamos muitos desafios e obstáculos. Mas se tem uma coisa que eu tenho como certeza, é o tamanho do amor e carinho que meu filho neurodiverso sente. O autismo não tem cura e não precisa de cura. O autismo é um transtorno que se combate com o amor. Não é lindo isso? Os remédios ajudam as comorbidades que vêm junto com o autismo na maioria das vezes. Mas o único remédio para o autismo em si é o amor. Parabéns pelo seu dia, meu anjo. Que honra para mim ser pai de um ser humano que representa milhares de semelhantes. Que inspira correntes de amor pelo mundo. Que inspira pais a serem melhores. Pessoas a encararem seus problemas e medos com amor e esperança. Quanto orgulho de ser seu porta-voz, meu filho. De me colocar na posição de aprendiz quando estou com você para poder passar adiante todas as sacadas e sabedoria que você traz dentro de si, que iluminam o mundo e mudam pessoas. Sem você, eu não conheceria o mundo fantástico do autismo. E seria apenas mais um homem. Você me faz especial, meu filho. Você. Marcos Mion e Romeu. Essas são as nossas fontes, o site Autismo e Realidade, a AMENGE, Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Utilizamos textos do livro A Gênese, essa obra do Chico Xavier, do livro Autismo, de Hermínio Correia de Miranda, do livro Reencarnação, Questão de Lógica, do livro dos Espíritos e Viver em Plenitude, de Richard Simonetti. 6 obras para nos trazer um pouquinho da necessidade de amar. 6 obras que trouxeram pequenas gotas de um assunto tão vasto, tão amplo como o autismo. Como disse o Marcos Mion, esses espíritos nos são dados como oportunidades de crescimento.
Assim como todas as dores que a gente passa, todas as dificuldades que a gente passa, tudo que a gente passa em nossa vida são oportunidades de amar. Para aqueles que têm diretamente o seu filho com autista, e para nós, como sociedade, para exercitarmos a capacidade de incondicionalmente doarmos aquilo que Deus nos deu, como espíritos, como centelhas divinas, como partes de sua criação. Amar. Simplesmente amar. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.